Então, aí a Bíblia diz, surgiu uma lenda de que João não iria morrer. isso, até a vinda É daí de que Jesus. surge o vampirismo. O vampirismo acha que João foi o primeiro vampiro que ele descobriu que vive para sempre bebendo sangue dos outros. Devido a isso, espalhou-se entre os cristãos Que João não morreria. que João não morreria até a vinda de Jesus. Então, como João era o último e único remanescente de todos que haviam convivido com Jesus, todo mundo ia fazer uma visita a João e dizer: João, quando é que Jesus vai chegar? João, não é vergonha para você, não. Olha, Marcos, que nem da apóstolo era, produziu um evangelho. Entendi. Lucas, que nem conhecia Jesus também. Mateus, tudo bem, era apóstolo, mas você era assim com Jesus e não vai escrever um evangelho. Mas por que João não escreveu o evangelho? Porque ele não sabia responder esse troço. Quando é que Jesus ia chegar? Mas aos 90 anos ele escreveu. E o espantoso é quando você compara o evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas, você vê capítulos 13, 19, 17 de Mateus, Lucas e Marcos, todos os anúncios que Jesus fez em vida quanto à futura vinda dele. Em João você não encontra uma citação. É o único evangelho que não fala na volta de Jesus. Por quê? Porque esse assunto traumatizava, é o que a gente sabe na espiritualidade. Mas aí acontece um fato totalmente estranho. Próximo aos 100 anos, aí tem o Apocalipse. ele escreve o Apocalipse que fala só sobre a vinda de Jesus. Para compensar. Para compensar. Uhum. Certo? Talvez tenha pedido... Para compensar. E você acha que o Apocalipse realmente foi recebido ali na mediunidade e é sinal de coisas reais do mundo espiritual? Exato. Na minha perspectiva... Mas você acha que ali tem coisa que vai acontecer ainda ou já aconteceu tudo? Quase tudo. Falta um detalhezinho? Que eu posso esclarecer agora. Tá? Na minha perspectiva, qual é a diferença do Apocalipse enquanto livro... A gente nem chegou ainda em Constantino. Não chegamos. Quantas horas você tem hoje aí, Vilela? Eu acho. Estamos tranquilos aí. Tem comida, tem bebida. Nem começou aqui ainda. Como é que faz? Quando o Apocalipse foi produzido, a perspectiva do Apocalipse era ser aquele livro profético. Porque assim, a profecia, para quem estuda profundamente profecia, há um preceito lógico de que a profecia predispõe, mas não impõe o fato. Sim. Ou seja, a profecia anuncia. A boa profecia é aquela em que, quando é anunciada, as pessoas escutam, respeitam, se modificam, aí a profecia não acontece. Exato. Essa é a boa profecia. Sim. A profecia dolorosa é quando alguém dá um aviso, a turma não leva a sério, e esse alguém era Javé, dando os avisos dele, os anjos dele, sei lá. Então, assim, qual o problema? O problema é que nesse contexto, quando você vê no início do Apocalipse, qual é a tristeza de João que foi levado a um ambiente pelo tal anjo que o obrigou a escrever aquilo. Do Senhor. Ele viu o Senhor, o Javé, ou seja lá quem fosse, sentado num trono, os 7 livros selados com as profecias feitas. Ninguém era digno de abrir. E ninguém era digno de abrir, nem o próprio Javé. Mas é o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que morreu e morreu, Jesus é digno. Ou seja, isso aqui está querendo dizer que de todas essas figuras, só o Jesus ressuscitado teria condições de, dentre todas as profecias vaticinadas, que poderiam acontecer ou não, mas o Apocalipse seria o livro que diria, escolheria, distinguiria as profecias que inexoravelmente iriam acontecer. Então o Apocalipse inevitável, né? Traz essa marca da inevitabilidade, da inexorabilidade. Sob essa perspectiva, no estudo que eu fiz, eu publiquei isso num livro chamado Recado Cósmico, uns meses depois da queda das torres do World Trade Center, né? 2001, na minha perspectiva, nós temos 3 eventos antes da chegada iminente da Jerusalém Celeste, que seria exatamente o tal Rockma, ou Sofia, que seria o ser que, em tese, teria produzido o humano Jesus, iria se apresentar à Terra, cumprindo assim a palavra de Jesus, já que ele disse, eu vou voltar, mas não nascendo como ser humano, mas sim na minha condição celeste. No Apocalipse, na carta a Filadélfia, o próprio anjo fala com que João diga que o novo nome de Jesus será conhecido, mas o novo nome é o Rockma, ou seja lá o que for. Mas, concluindo, capítulos 17, 18 e 19, diz da queda da Babilônia. Sim.
Essa parte é interessante. fala de que a Babilônia cai assim, ó, pá, ou seja, a queda das duas torres do World Trade Center, e diz o que? Os navios e navegadores e mercadores tristes fumaça, vendo a né? fumaça do incêndio, ou seja, é aquela cena, né? Capítulos 17, 18, 19 Esse é o do primeiro Apocalipse. evento dos Primeiro três? evento. Tá. Segundo, os reis da terra entram em guerra devido à queda da Babilônia. Guerra do Afeganistão, guerra do Iraque. Ucrânia agora. Estados Unidos querendo invadir o Irã. Aí você para. Aí vai para o capítulo 11. Aí surgem as duas testemunhas do Senhor anunciando. As testemunhas morrem, ressuscitam. E depois disso, o sétimo anjo toca a sétima trombeta e todos os olhos de viventes na terra verão vir por sobre as nuvens a Jerusalém Cristo. Celeste com Cristo, blá, 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 Que blá. aí blá. vence o anticristo, a besta, o falso Aí, profeta. toda essa A confusão. trindade né? do capítulo. Então, assim, na perspectiva do meu estudo, Sim. que não é meu, foi aí é coisa da Um espiritualidade. quebra-cabeça envolve ali que tem que montar, né? isso. Então, nesse livro chamado Recado Cósmico, na sua segunda parte, eu apresento isso aqui, que já estaria cumprido, faltando apenas o toque da sétima trombeta. Ponto. Se isso for verdadeiro, nós estaríamos vivendo a iminência Desses eventos aí históricos, evento. né? Mas só antes da gente chegar no Constantino, que eu tenho interesse também, e nessas partes do Evangelho, principalmente no Evangelho de João, que fala claramente que Cristo é o Deus que criou todas as coisas, o antigo, que ele estava junto com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Aí tem um problema. Então, Por quê? nessa doutrina fica problemático o negócio, porque Mas- você assemelha Cristo a Yahvé. Na verdade, a primeira heresia foi o Marcião que falou que Cristo e Yahvé são coisas diferentes, né? Exato. Mas Que assim, não é o que eu creio, pra mim é tudo o início do é evangelho, igual o sovaco e axila. o início do evangelho de João, ele é estranho, É, porque ele diz, pra essa no linha princípio, pra mim é legal. é estranho. É. No princípio era o verbo estava com Deus. Ele poderia dizer, no princípio era Deus, É, Deus criou o verbo, sim. se Deus for maior que o verbo, for mais importante, ele deveria dizer, no princípio era Deus, Deus criou o verbo, mas ele diz, no princípio era o verbo. Verbo. O verbo estava junto a Deus. Deus. Blá, 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 e sem o verbo nada Nada foi feito, se fez. Ou seja, o verbo é mais importante que Deus? É o próprio Deus, né? É, É, eu acho que sim, né? mas é mais importante que o Deus? Ou seja, Acho nós estamos que falando aqui de Pede igualdade, né? Esse é o problema. A gente, cada um aí acha o que, o que pode. Então, assim, mas é estranho. Porque É João, interessante, né, né? João aqui está dizendo que o verbo é maior do que Deus, no sentido de fazer algumas coisas, pelo menos. Há um reconhecimento tácito de que foi Deus que criou tudo, ou o Criador, mas sem o verbo a Não criação tinha não teria criado. Então, isso é meio estranho. Aí você vai ler essa confusão toda na mitologia ariana hindu entre Vishnu e Brahma. Sim, sim. Mas, Tá. indo para a sua pergunta, o Evangelho de João, ele é tido por alguns como gnóstico, porque exatamente ele faz a diferenciação, você falou em Marcion. Marcion foi um cara que surgiu no ano 140, que produziu uma super igreja no século II, e que dizia o quê? Que existiam dois deuses, um criador e um legislador. Uhum. Aí começa essa coisa gnóstica, que dá continuidade ao trabalho de Maria Madalena. Então, assim, no século II, já existia os paulicionistas, que era a turma que seguia as epístolas de Paulo, os helenistas gregos, os gnósticos, ou seja, o cristianismo já estava dividido em vários segmentos. No século II, a gente tem Irineu, o bispo de Lyon, que começa a brigar com os gnósticos, surge Orígenes, dá uma nova visão ao cristianismo. Vamos logo para o século III para ver se a gente chega em Constantino. Os pais apostólicos surgem com a defesa do cristianismo, né? A defesa Diante das via críticas, né, gregas e Irineu de filosóficas. Lyon, É um debate filosófico e teológico. em torno da igreja que Marcion fundou no ano 140, que tornou-se a igreja mais importante da época. Lembrando, aqui não existia papa ainda, tá? É, lógico. Eram várias igrejas, cada um com um bispo, disputando uma com a Só após outra. Constantino que tem isso de papa. Isso. Apesar Então- de que Jesus fala, ninguém na terra chamei de vosso mestre,
porque um só vosso mestre está no céu, ninguém na terra chama de vosso pai, porque um só vosso pai. Aí vem esse negócio de papa, padre, gera polêmica, né? Perfeito. Então, no final do século III, indo para o século IV, o que é que acontece? Acontece que Helena, mãe de Constantino, percebeu o óbvio. Que óbvio era. Se você Meu tiver apoio filho, dos cristãos, você tá Constantino, os seus súditos romanos são cristãos, a maioria deles. Então, assim, o que diabos adianta você ficar perseguindo o cristão como os outros imperadores antes de você? Filho, cai na real, assimila. Então, assim, Constantino, a história que se conta é que ele foi convertido porque teria visto um sinal no Ponte céu. Milvius lá, né? Com esse símbolo será vitorioso. Isso, não entra nesse mérito, mas eu acho que isso é mais uma história formulada. Estratégia de propaganda. Mas qual o Pra drama? mostrar fraqueza, talvez. Né? Qual o drama de Constantino? No início do século IV, os historiadores dizem que existiam mais de 4.000 evangelhos. Sim. 4.000 evangelhos? Mais de 4.000. Tinha que dar uma peneirada. Versões, diversões. Sim, falando mal de Jesus, bem de Jesus, tinha de tudo. Não, e dizem que cada igreja inventou um evangelho para dizer nós somos igrejas apostólicas. As igrejas disputavam. A igreja de Roma evangelho era só mais uma igreja. De Judas, né? Surgiu no século II, isso aí é agnóstico. De Filipe. O que é que Constantino faz? Já que ele queria agora ser cristão... Um só Deus e um só imperador. Mas qual o problema? O problema é que Jesus era um bandido judeu. E na ótica romana. Os romanos são europeus. Aí como é que você ia transformar um bandido judeu lá do Oriente, um Che Guevara que morreu crucificado como bandido, e o pior, a autoridade romana foi quem executou a morte. Como é que Pilatos ter lavado a mão e passado pro povo? Dizem que Jerônimo é que inventou isso. Dizem. Pro latim. Mas tá no evangelho, lá nos manuscritos gregos. Né? Aí surge até um antissemitismo em cima disso. Foram os judeus que decidiram matar Jesus. Não é o caso. Mas assim, aí Constantino faz o quê? Convoca um concílio de Nicéia em 325 e chama toda essa turma. Vamos resolver essa polêmica. Mas aí aqui deu bronca. Por quê? Porque um bispo chamado Ário colocou uma tese que seria anterior... Não, que Jesus era humano. O arianismo. O arianismo é que Jesus era só um ser humano. Né? Não é o docetismo? Não. O arianismo é o Cristo Deus? Não. Não. O arianismo, ele... Sem ser divindade. Porque assim, a turma influenciada por Constantino queria elevar a condição de Jesus para ver se disfarçava com isso o rastro humano dele ser um judeu. Tá? Então Ário, o bispo Ário, defendia, olha, Jesus é um ser humano que divinizou-se, que foi tão formidável, blá, 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 blá. Aí a turma toda ficou contra Ário. Constantino não, Constantino apoiava Ário. Mas aí a turma ficou contra Ário, por quê? Porque eles não gostavam do Deus de Jesus, que é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus dos judeus. Não era por uma influência agnóstica deles? Ainda não. Não? Não, nesse ponto não. Essa turma queria só se livrar do Deus da Bíblia. Entendi. E da questão de tentar esquecer ou criar uma cortina de fumaça para transformar Jesus num herói, não num bandido. Aí surgiu aqui a ideia do trinitarismo, ou seja, de criar uma trindade, uma santíssima trindade, para ir contra a doutrina de Ário, elevar Jesus à condição de ser igual a Deus, mas que Deus não era o Abba que Jesus falava, é o Deus criado a partir da concepção dos trinitaristas que inventaram a figura do Espírito Santo, inventaram, que eu diga, transformaram algumas palavras de Jesus que falavam no Consolador, no Paráclito, Mas tinha no Antigo Testamento já, né? O Espírito de Deus. Mas aí esse Espírito de Deus pode ser só metáfora. Ou não. Mas assim, ser necessariamente o Espírito Santo. Entendi. Então, assim, o fato é que os trinitaristas deram o show deles e criaram toda a Santíssima Trindade. E com isso abafaram o Jesus humano, sumiram com o Javé
E aquela prece, Ave Maria, Mãe de Jesus, Sim. rogai por nós, passou a ser Ave Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de adaptado, Deus, que foi o que O você usou. Magnificat, né? Minha alma engrandece o meu Isso. espírito se alegra. Então isso surgiu aqui, mas isso foi em 325. Aí agora a igreja de Roma era importante. Aí 2 caras ficaram disputando a igreja de Roma, que antes ninguém queria ser, porque todo mundo morria de medo Assumir essa bronca aí. do Império Romano trucidar. Mas aí Damaso, Damaso foi o primeiro papa, né? Damaso, ele disputava com outro cara, né? Quem dos dois ia ser o bispo de Roma. Aí Damaso, para terminar com a briga, convidou o cara para se reunir com ele na igreja Sofia, lá em Roma, domingo às 14 horas. Quando o antagonista dele chegou, ele disse: primeiro você. Aí o cara entrou com todos os seus defensores. Aí ele trancou a igreja por fora com travas de madeira, tocou fogo e matou o antagonista. E por isso que ele foi eleito bispo de Roma. E hoje é santo a igreja católica. É estranho, né? Mas foi esse Damaso. A gente não puxou a capivara do Constantino ainda, né? Aí Ele quebrava também. Tudo bem. Tem toda a razão. Aí E da Helena, sua mãe também, que tinha as capivaras também. Damaso foi quem chamou Jerônimo, porque Pra traduzir, Damaso né? não tinha o respeito dos outros bispos, chamou Jerônimo para pegar esses 4.000 evangelhos e verificar o que é que seria agora o Que credo vale, que não oficial vale. do É o catolicismo, cânon. e o velho cristianismo não confiável teria que ser transformado em apócrifo. Sim. Aqui surge a Bíblia que a gente conhece. A Vulgata, que é a versão em latim, Jerônimo, muito bem intencionado, mas com Damaso ali por trás. Aí, a partir daqui, a coisa saiu do prumo. Por quê? Porque Eu concordo com isso. aí surgiu Estragou. totalmente, no século V e VI, a gente vê, surgiu o quê? Os Cátaros, por exemplo. cátaros, é outra história, mas assim, lá na própria Roma, O cisma do Ocidente, aquelas brigas que você diz. Porque Igreja Oriental, Ocidental. também, mas principalmente, depois, assim, no século II a.C., um cara chamado Marciano de Capela, Sim. na cultura helênica, criou o trívio e o quadrívio, Sim. que eram 7 matérias que todo grego Perfeito. tinha aqui. Né? Isso aqui é o melhor método educacional na época. Isso é sensacional. Boécio foi um cidadão do século V, um cidadão romano, que estava traduzindo o trívio e o quadrívio para o latim para ver se os romanos conseguiam chegar no mesmo padrão cultural dos gregos, e o catolicismo matou Boécio. Por quê? Porque os católicos só discutiam a questão, aí entra o docetismo que você falou. Entendi. Aí várias Jesus era teses. só um espírito, né? Exatamente. Que andava na areia da praia e não deixava marca. Aí vem o nestorianismo, vem o trinitarismo, o ou seja, só se discutia teologia em Roma. Essa foi o motivo, essa foi a razão da queda do Império Romano. Enquanto a educação grega, que poderia ter vindo para Roma, não veio porque a religião católica não deixou, aí ferrou Grécia, ferrou Roma. Sim. Aí entrou uma visão obscurantista na Igreja Católica, século V, VI, todo mundo analfabeto, e isso só foi rompido com Lutero, século XVI. Quando ele quis só, pessoal, alfabetizar, aí foi quando traduziu a Bíblia para o alemão. então, assim, Constantino foi o cara que meio que transformou as lutas fraticidas entre as diversas correntes do cristianismo num credo que na época se pôde organizar como sendo aceito por todos os bispos da época. Ele uniformizou, né? Uniformizou, tá certo? Agora, não foi ele que decidiu o que é que ia ter na ele não Bíblia. tinha conhecimento teológico para isso. Foi a turma, os padres da Igreja Católica. Então, assim, até que ponto isso foi bom ou ruim? Mas eu não sei dizer. Eu identifico um lado bom também. Sem ele, a gente não teria Não essas teria. noções. E até tem a gente fala muito de obscurantismo da Idade Média, mas também teve a Renascença Carolíngia. Eles valorizaram o ensino, né? Guardaram os manuscritos antigos até que os árabes tinham preservado a cultura grega, né? Os escritos de Aristóteles, de Platão, Sócrates, eles acabaram preservando. Então, as primeiras universidades vão surgir dali também, né? Então, assim, só para dar uma moral para os católicos, né? Teve uma renascença cultural também, né? Não foi só Inquisição e treva. Não tenha dúvida. Como eu disse, o julgamento é muito difícil.